Voltando, o velho youtuber, voltando com o velho Nietzsche, humano demasiado humano, capítulo 1, aforismo 4. Então vamos lá, né? Vou ler o aforismo e depois a gente segue para o comentário. Vamos lá. Título do aforismo: Astrologia e coisas afins. É provável que os objetos da sensibilidade religiosa, moral e estética pertençam apenas à superfície das coisas, enquanto o ser humano gosta de crer que, pelo menos nisso, ele toca no coração do mundo. Ele se engana, porque essas coisas o fazem tão bem-aventurado e tão profundamente infeliz. E, portanto, mostra aí o mesmo orgulho que na astrologia. Esta acredita que o céu estrelado gira em torno do destino do homem. O homem moral pressupõe que aquilo que está essencialmente em seu coração deve ser também a essência e o coração das coisas. Feita a leitura do aforismo 4. Como eu falei, né? Deixa eu compartilhar aqui. Partilhando. Partilha. Bem, então, como eu falei, né? Esse é o aforismo 4, cujo título é Astrologia e Coisas Afins. Tá? Estamos aí no capítulo 1, das coisas primeiras e últimas, né? Que é a crítica de Nietzsche sobre a metafísica e sobre o, o destino. É como se o homem tivesse um destino traçado desde, desde antes da sua existência, né? Muito bem. Esse aforismo 4, a gente poderia dizer já de início o seguinte: aqui tem, né, o homem no centro do universo, que esse capítulo 1 gira também em torno dessa crítica, né, do antropocentrismo, e essa projeção narcísica, né, do ser humano no universo como a joia da existência, ou para os crentes, de uma forma geral, a joia da criação. E, como eu falei, desde a primeira vez, né, desde o primeiro vídeo, que eu falei que Nietzsche vai se fazer, ele vai utilizar, melhor dizer, ele vai utilizar várias formas para apresentar o seu conteúdo. Então, uma das formas é a analogia. Então, o tempo todo ele está fazendo esses paralelos com coisas muito populares da sua época, que também é da nossa época, né? A astrologia, ela sempre foi de interesse dos seres humanos. Então, Nietzsche utiliza muitas coisas assim populares para fazer analogias, para que o seu conteúdo, né, a sua filosofia, seja compreendida da melhor forma possível, né? Bem, então vamos para os comentários, né? Vamos lá. Primeiro quadro aí, esse aforismo foi menor, né? Mas o comentário nem tanto. Vamos lá. A ilusão de tocar o coração do mundo. Você vê, né? Nietzsche ele é especialista em criar expressões bem emblemáticas, né? Coração do mundo. Então ele diz: é provável que os objetos da sensibilidade religiosa, moral e estética pertençam apenas à superfície das coisas, enquanto o ser humano gosta de crer que pelo menos nisso ele toca no coração do mundo. Eu lembro de uma entrevista com o Renato Russo, naquele.
naquele álbum dele, se eu não me engano, é Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana. Era uma capa bem esotérica, né? E numa entrevista perguntaram para ele ele se ele acreditava, né, nesse lance, né, dos astros, né, da astrologia. Ele falou que não, mas ele achava legal acreditar naquilo ali. Tanto que tem uma parte, tem uma música, né, que tem, não me lembro qual a música agora, que ele fala sobre isso. Então, é bem esse sentimento que inconscientemente, sei lá, ele também lia bastante, né, ele lia também bastante Nietzsche, né, mas ele dizia algo semelhante, que era legal acreditar nessas coisas, era legal crer nisso, mas não que realmente aquilo fosse algo confiável, né, comprovado, mas é o típico comportamento do espírito livre. Ele pode ser utilizado das ilusões, mas sabendo que são ilusões, né? Tá, vamos lá. Então, Nietzsche aponta a imensa vaidade da metafísica e do senso comum. Isso aqui, ó, isso aqui já está bem claro em Nietzsche, né? Que a metafísica, essa filosofia construída com uma perspectiva metafísica, ela, além de não fazer com que a gente compreenda o que é o mundo, de fato, ela gera no ser humano vaidade, entendeu? E Nietzsche vê isso um grande problema, porque essa vaidade cegava o homem, né? É tipo aquela híbris lá da Odisseia, né? Da Ilíada, né? A híbris, né? Esse orgulho exacerbado que cega o indivíduo. Então, a metafísica ela acaba gerando esse tipo de híbris, de orgulho, né? Nós somos a joia da criação. Não tem aí no popular que os fiéis dizem assim, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, gera essa vaidade, gera esse orgulho, e isso atrapalha a própria compreensão do que é o mundo, o que é a existência, né? Muito bem, vamos lá. Então, nós tendemos a achar que nossas experiências mais intensas, nossos dramas morais, nossos êxtases religiosos e nossas comoções artísticas revelam os segredos profundos do universo. Então, Nietzsche nos devolve a realidade. Tudo isso pertence apenas à superfície das coisas, a condicionamentos psicológicos e biológicos humanos, sem qualquer ressonância ou garantia no cosmos. Então, por isso que Nietzsche utiliza como analogia a astrologia, que acredita que o movimento dos astros, né? Me perdoe se eu falar alguma besteira aqui sobre astrologia, né? Mas acredita ali nesse movimento dos astros que esses movimentos interferem em nossa personalidade, em nossos comportamentos, a ponto até de nos aconselhar o que fazer de nossas vidas cotidianas, né? Tem até quem conhece aquela série Big Bang Theory, né? Tem uma cena pô, esqueci o nome do principal, do protagonista. Ele critica a menina lá, né? Que ela fala o signo dela, ele faz uma crítica, né? Dizendo, você é dessas que acredita que existe uma relação entre o nosso comportamento, personalidade, algo assim, né? Próximo disso. Então, ele usa essa analogia, mas não para falar somente da crença astrológica, mas de uma forma geral, que o homem ele é inclinado a acreditar nessas coisas grandiosas, nessas maravilhas, que não se pode comprovar de fato que são verdades, mas aquilo ali o satisfaz, psicologicamente o satisfaz, entendeu? Tanto que Nietzsche vai falar, pô, Nietzsche vai antecipar muitas, vamos dizer assim,
muitas descobertas psicológicas, né? Ele antecipa muito Freud. Isso aí é notório, né? Mas Nietzsche vai ver um ponto positivo nisso, porque você pode compreender o homem a partir das suas crenças, né? Que o próprio Eliade também faz isso, né? O Mircea Eliade. Então, aquilo que o homem crê, que está no seu coração, você pode compreender. Então, essa, é, essas crenças que os homens desenvolvem servem para isso, para você entender o que é aquele homem, o que é aquela mulher, entendeu? Ajuda você a compreender os seus atos, os seus pensamentos, os seus ideais, entendeu? O problema, o problema é que as pessoas colocam essa experiência particular como uma coisa, a principal coisa nas suas vidas, a coisa, a coisa principal, a essência do que é a existência. E Nietzsche vai falar que isso é só a superfície, porque isso são reflexos psicológicos, emoções, sentimentos, e a superfície do ser humano. Não é a profundidade, é a superfície. Então você transforma a superfície no essencial, entendeu? Esse é o problema que ele via, né? Um dos problemas, né? Muito bem. Segundo quadro. Segundo quadro aqui, tá lá. É o que eu acabei de falar, né? O equívoco da intensidade emocional. Aí aqui, continuando, né? Ele se engana, porque essas coisas o fazem tão bem-aventurado e tão profundamente infeliz. Ó, aqui está a armadilha psicológica que Nietzsche desmascara. O ser humano confunde, eu estava falando, a intensidade dos seus sentimentos com a verdade metafísica. O que está falando aqui? Ó? Nietzsche está falando o seguinte, que essa intensidade dos sentimentos humanos são consideradas verdade metafísica. Então, o homem, ele tem essa experiência intensa, sentimental, emocional, nas suas experiências de vida, ao longo de sua vida. Então, ele pega essa intensidade e entende que ela está associada ao transcendental, ao mundo suprassensível, ao mundo divino, espiritual. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. É apenas uma reação biológica, psicológica, neurológica, que seja, mas é humana, demasiada humana. Então, quando o homem transfere essa intensidade de emoções que ele tem para o transcendente, ele joga ela fora. Ele perde a oportunidade de entender o que está acontecendo. Porque ele coloca, é como se você pegasse toda essa experiência e colocasse no lugar vazio. Porque você não tem como provar que aquilo exista. Como é que você vai pegar toda essa intensidade e colocar num saco, vamos dizer assim, num saco, que não tem nenhuma função? Apenas, é, apenas hipóteses, apenas crenças, de maneira que você deveria pegar essa intensidade e experimentá-la naquilo que realmente é comprovado. Então, daí, aí novamente, né? Vem, vai vir Nietzsche com aquela proposta histórica, psicológica, ou seja, nós temos que analisar esses sentimentos imperiosos, né? Esses êxtases na nossa psicologia, entendeu? É por isso que Nietzsche vai se voltar quase que completo para a psicologia. Então, vai ser a psicologia, né? Vai ser a história, vai ser a própria filosofia que vai encontrar respostas para esse sentimento.
e não você apelando novamente para verdades absolutas metafísicas, que é o que trata esse capítulo, né? É ele fazendo essa crítica a uma filosofia atual, século XIX, mas que ainda se faz filosofia como se fazia há 2.000 anos, há 3.000 anos, que seja. Lembram disso? Então, a filosofia precisa mudar. É o que ele está querendo dizer. O olhar, o olhar para os sentimentos, comportamentos, ideias, ideais, crenças, tem que mudar. E não mais tentar buscar respostas por meio da metafísica. Porque a metafísica é uma ilusão, entendeu? É como ele está dizendo, cresce, é coisa, ó, cresça, cresça, entendeu? Essas coisas são fantasias. Elas serviram para um momento, para um contexto de uma sociedade, de uma civilização. Mas nós já passamos por isso. E nós precisamos superar isso. E não conseguimos. Muito bem. Pensamos que se uma fé nos traz uma paz inefável, a bem-aventurança, né? Ou se uma culpa moral nos destrói por dentro, profundamente infeliz, ó, presta atenção. Então, aquilo precisa ter uma origem divina ou absoluta. Nietzsche, o que ele faz? Ele faz assim, ó, ele quer dizer o seguinte: tudo que é intenso, tudo que é intenso no homem, ele entende que é coisa divina, transcendental. Então, o amor intenso é divino. Uma crise moral intensa é divina, entendeu? Essa intensidade nos sentimentos, nas emoções humanas, o homem tende a entender que elas são de um outro nível, né? De um outro nível de existência superior ao nosso. Só que essa compreensão, que é herdada da metafísica, tem que ser superada, porque não é isso. Não é isso, entendeu? Nós sabemos hoje que não é isso. Isso são reações biológicas, neurológicas, psicológicas, físicas, históricas, sociais e a porção de coisa. Então, quando a gente joga, continua jogando para a metafísica, a gente vai cada vez mais alimentando uma ilusão da antiguidade, na modernidade, e se afastando cada vez mais de compreender. Entendeu? Muito bem. Para Nietzsche, o impacto emocional que algo causa em nós não prova nada sobre a estrutura do universo, apenas aqui, ó, sobre a nossa própria sensibilidade e vulnerabilidade. Então, aqui está um ponto positivo em observar essa intensidade na humanidade. Porque esses sentimentos intensos, eles não provam que o universo, né, o universo todo, gira em torno de nós, desses sentimentos e emoções humanas, da saga da sua existência. Não. Como, aí de novo, né? Como a astrologia pensa. Por isso a analogia. Porque na astrologia entende-se que o universo todo se move e esse mover tem uma relação com os comportamentos humanos, com a sua personalidade. Então, essa analogia nos mostra o equívoco do ser humano em achar que ele é o centro do universo. E nessa intensidade de emoções e sentimentos, ele entende que essa intensidade tem que ser compreendida da mesma forma como se compreendia antigamente, ou como faz um astrólogo ou uma astróloga. Esse é o grande problema. No terceiro quadro, a gente vai
vamos dizer assim, definir melhor ou compreender melhor o que ele quer dizer. Aqui, ó, vamos lá. Então, o paralelo, né, com a astrologia e o orgulho humano, né? Então, e portanto, mostra aí o mesmo orgulho que na astrologia. Esta acredita que o céu estrelado gira em torno do destino do homem. Aí aqui tem, né, vamos dizer aqui a máxima principal, né? Ó, o homem moral pressupõe que aquilo que está essencialmente em seu coração deve ser também a essência e o coração das coisas. Então vocês percebem aqui, ó, o homem moral, o homem moral, veja bem aqui, ó, não é o homem religioso, não é o homem que tem o ideal, não é é, o homem que tem crenças revolucionárias, não é o homem conservador, é o homem moral. Olha só, o homem moral pressupõe que aquilo que está essencialmente em seu coração deve ser também a essência e o coração das coisas. E aqui não há juízo de valor. Ele me está dizendo o seguinte: o homem moral, o que ele tem como o principal no seu coração, ele entende que essa coisa principal tem que ser o principal da vida, de uma forma totalitária. É tipo a pessoa tem, por exemplo, todo mundo tem um modelo de vida, né? Você segue um modelo. E você entende que esse modelo tem que ser universal. Todos têm que se encaixar nesse modelo. E é por isso que nós julgamos. Quando uma pessoa faz alguma coisa que não corresponde ao seu modelo de existência, você critica. E isso é moral. Então, porque esse modelo que a pessoa está inserida é o modelo do coração dela. Ou seja, esse sentimento de narciso, né? Então, aquilo que eu tenho no meu coração, que é o principal para mim, tem que ser o principal para todo mundo, pô. Entendeu? Então, o homem moral pressupõe que aquilo que está essencialmente em seu coração deve ser também a essência e o coração das coisas, tá? Vamos lá. Ó, da mesma forma que a astrologia nascia da vaidade ingênua de achar que o movimento de galáxias e estrelas gigantescas existia para influenciar o destino de um indivíduo na Terra, a moral e a religião cometem o mesmo erro. Supõe que a estrutura do cosmos se importa com o bem, o mal, a justiça ou as emoções humanas. É a ingênua mania humana de projetar o próprio coração no centro da realidade. Entendeu? Então, é, veja como a coisa é bem complexa. Quando você entende, olha só, quando você entende que o homem, né, o ser humano, é o centro do universo, ou seja, você cria um entendimento da existência, um entendimento antropocêntrico, né? O homem no centro do universo. Então, tudo que vai ser criado em todas as sociedades vai ter como start, vou dizer assim, essa filosofia antropocêntrica, ok? E essa filosofia antropocêntrica, ela está cheia de crenças, lendas, mitos. Então você pega essas fantasias e as transforma em verdade. Aliado a isso, aquilo que o homem tem em seu coração, poderíamos entender como aquilo que o homem tem como ideal
como a coisa principal em si mesmo, ele projeta isso para fora como verdade absoluta, entendeu? Como o modelo que tem que ser para toda a sociedade, para todo mundo. Nesse momento aqui, esse aforismo coloca no mesmo saco toda a humanidade, porque todo mundo faz isso. A diferença sempre vai ser aquele que sabe que isso é isso e aquele que não sabe que isso é isso. O que eu quero dizer? Aqueles que sabem que devem, vamos dizer assim, se reeducar para evitar tal atitude, tal comportamento, e aqueles que pensam que realmente aquilo que está no seu coração, aquilo que ele entende como que é virtuoso, como que é moral, deva ser moral para todos. Então, são essas duas situações. Você entende que você tem uma tendência a se comportar assim em sociedade, então você tenta reeducar essa tendência. Ou aquele que não entende que tem que se reeducar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vocês estão errados. Vocês têm que se adequar ao certo, porque não entende que aquilo nasce de si mesmo, mas vem da divindade. Olha só. E você pode ampliar esse conceito para aquele pessoal da, de movimento político radical, que mesmo sem Deus, eles têm pressupostos que não podem ser questionados. É a mesma coisa. É o mesmo princípio. Não importa se tem Deus ou não, porque mesmo existindo Deus, a pessoa que crê em Deus, ela não segue Deus. Deus é só um símbolo para ratificar, né? Ratificar a crença dele. Então, se você não acredita como eu acredito, você é contra Deus. Então, Deus aparece como uma criação da própria fé para intimidar. E não que ele exista mesmo. Ninguém acredita em Deus. Ninguém acredita de fato em Deus. Entendeu? Se utiliza Deus para ratificar uma fé. Da mesma forma, aqueles que não acreditam em Deus, nessa perspectiva, que anulam Deus, mas eles também colocam no seu lugar, como Nietzsche falava, né? Deus morreu, mas alguma coisa vai vir no lugar dele. E nós temos que agir rápido, antes que vire uma baderna. Entendeu? Então, esses movimentos radicais ateístas, eles, no lugar de Deus, colocam outra coisa, uma outra pessoa, um ideal, entendeu? Que também tem o mesmo sentido de Deus, que serve para ratificar suas ações. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E Nietzsche fala para os dois, porque Nietzsche também fala sobre movimentos políticos radicais. Ele vê a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem nada diferente. Mas só que a questão aqui é que isso é humano, demasiado humano. Por isso que a obra se chama Humano Demasiado Humano. Tudo que nós fazemos é humano, demasiado humano. Não tem nada de Deus, de orixá, de santo, anjo, nada disso. Tudo isso são fantasias de uma época que, se ainda hoje persiste, é muito mais para validar, né? Para validar comportamentos, crenças, doutrinas, dogmas, ações, o que seja. Muito mais para validar isso do que uma crença real que essas coisas existem. Ok? Bem, aqui é o último quadro. Eu falei que o aforismo era pequeno, mas o comentário não seria tão pequeno, né? Bem, e a guisa de conclusão, temos aí o seguinte: nossas dores e êxtases morais, religiosos e estéticos,
não revelam a essência do universo, mas apenas a nossa própria superfície psicológica, né? Achar que o cosmos se importa com nossos valores morais é o mesmo orgulho ingênuo do astrólogo, que acredita que as estrelas giram em torno da sua vida. Ok? Não preciso falar mais nada aqui, né? Então, aí tem a questão. Quem quiser dar um print aí, ok? Mas eu vou colocar lá nos comentários. Então, o aforismo 4 é isso aí, minha gente. Beleza? Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Em pé.